Boa noite. Encontram-se neste momento no Tribunal de Primeira Instância os 5 arguidos do processo de tentativa de subversão da ordem constitucional. Ainda esta noite poderão ser conhecidas as medidas de coação. O Tribunal da Primeira Instância finalmente começou a ouvir a partir da tarde desta quarta-feira os 5 arguidos envolvidos na ação terrorista que visava o sequestro do Presidente da República, do Presidente da Assembleia Nacional e a eliminação física do Primeiro-Ministro e chefe do Governo. Segundo apurou a TVS, quando eram por volta das 19 horas, o juiz de instrução criminal António Bonfim ainda estava a ouvir o terceiro arguido, um dos 3 espanhóis mercenários. Lembramos que as forças de segurança, liderada pela Polícia Judiciária e coordenada pelo Ministério Público, conseguiram desmantelar a operação que estava em curso de subversão da ordem constitucional. As forças de segurança conseguiram apreender diversos materiais de prova. Parte deste material que a TVS teve acesso destacam-se armas de guerra, spray pimenta, sonífero de envenenamento, óculos noturnos, uniformes camuflados, bússolas, entre outros equipamentos. Os detidos nesta operação são 3 mercenários espanhóis e 2 santomenses, nomeadamente o antigo ministro da Juventude e Desporto e antigo elemento do extinto Batalhão Búfalo. O governo, que esteve reunido esta terça-feira em Conselho de Ministros, solicitou a colaboração e apoio das instituições competentes nas investigações para a descoberta da verdade e aplicação da lei. Num comunicado tornado público, o Executivo assegura a todos os cidadãos santomenses, cidadãos estrangeiros residentes no país, bem como todos aqueles que se encontram acidentalmente no território nacional, que têm o controle total do país e garante a segurança individual e coletiva de todos os cidadãos e dos seus bens. O Presidente da República, Evaristo Carvalho, esteve reunido na manhã de hoje com uma delegação do Supremo Tribunal de Justiça, chefiada pelo Presidente desse órgão. Roberto Raposo não confirmou se a alegada tentativa de subversão da ordem constitucional recentemente denunciada foi parte da agenda. Um encontro de cerca de 1 hora na manhã desta quarta-feira no Palácio do Povo. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Roberto Raposo, que se fez acompanhar dos outros 3 juízes desse órgão, foi lacónico à saída. Foram vários assuntos tratados com o Presidente. Fundamentalmente é a apresentação do Presidente do novo Supremo Tribunal de Justiça, a nova equipa que compõe o Supremo Tribunal de Justiça. As recentes alegações de tentativa de sequestro do Presidente da República e do Presidente da Assembleia Nacional e de assassinato do Sr. Primeiro-Ministro foi ou não foi discutida neste encontro? Bom, é evidente que esses assuntos, questões tratadas com o Presidente da República, um dos órgãos de soberania, naturalmente não posso abordar aqui questões tratadas com Sua Excelência o Sr. Presidente da República. Mas a questão foi tratada ou não, Sr. Presidente? Essa questão está entregue ao Poder Judiciário. O Sr. Jornalista há de convir que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por reserva, não comenta questões que estão entregues ao Poder Judiciário. Pode-se inferir da sua resposta que a questão foi tratada? Bom, a questão, a senhora está a insistir, eu quero dizer que assuntos tratados com Sua Excelência o Presidente da República não podem ser transmitidos publicamente. Agora, o que eu posso dizer-vos é que um dos aspectos tratados com o Presidente da República tem a ver com a criação e a composição do novo Supremo Tribunal de Justiça. Sr. Presidente, 2 dos juízes, temos informações de que 2 dos juízes se recusaram ou se declararam impedidos para ouvir os suspeitos, neste caso atrás referido. Não, esta é uma afirmação que a senhora jornalista está a fazer e o Presidente Supremo não pode comentar especulações, mas eu agradeço a vossa colaboração. O Presidente da República mantém encontro demorado com uma delegação do Supremo Tribunal de Justiça, chefiada pelo Presidente desse órgão, Roberto Raposo.
Uma delegação conjunta dos partidos políticos da oposição encontrou-se na manhã de hoje no Palácio do Povo com o Presidente da República, Evaristo Carvalho. O encontro foi solicitado pelos partidos e prendeu-se com o propósito do Governo de alterar o prazo de isenção de vistos de entrada no país para 180 dias. Os partidos da oposição, com e sem assento parlamentar, foram ao Palácio do Governo exortar o Presidente da República a travar o propósito do Governo de alterar o prazo de isenção de vistos de entrada para 180 dias. Nós estamos apreensivos pelo contexto atual. Nós estamos num contexto em que estamos a 2 meses das eleições e nós queremos perceber o porquê dessa iniciativa, uma vez que dentro de 2 meses haverá eleições e não há garantias nenhumas de que esse governo continue no poder. Portanto, para nós é uma afronta e nós viemos cá manifestar, portanto, a nossa apreensão ao Presidente e pedi-lhe que ele, portanto, utilize a sua magistratura de influência no sentido de não permitir que isto aconteça. O MLSTP-PSD também está muito apreensivo. Nós não vemos razão objetiva para isto, sobretudo neste momento. Não é de forma nenhuma oportuna. Por outro lado, é uma questão profunda que briga com a soberania, é uma questão de cidadania, requer um debate, um diálogo profundo com todos os atores, envolvendo todos os cidadãos. Portanto, por isso mesmo nós quisemos manifestar esta preocupação. O MLSTP-PSD está igualmente preocupado com a recente denúncia de uma alegada tentativa de subversão da ordem democrática. Por outro lado, o quadro atual é deveras preocupante. Há questões que brigam com a imagem do país, e este país depende muito do exterior, das cooperações, mas tem também relações com a própria paz social. Nós precisamos de paz. Paz é a nossa imagem de marca, é o nosso maior património e é preciso preservá-lo. Refere-se à alegada tentativa de subversão da ordem constitucional. Sim. Também o MDFM-UDD se opõe aos propósitos do Governo de permitir a permanência de estrangeiros no país por 180 dias sem visto. Abrirmos as fronteiras quando outros países, nas vésperas das eleições, pelo contrário, fecham as suas fronteiras. Nós estamos perante um diploma, uma alteração do diploma, em que os estrangeiros tinham 15 dias de permanência sem vistos e que agora poderiam passar a ter 180 dias. Isto preocupa bastante a UDD, pois que estamos em véspera de eleições, razão pela qual, para além dessa situação, também discutimos com o Presidente a necessidade de convidar-se atempadamente observadores internacionais que possam estar presentes e poder validar essas eleições que esperamos sejam efetivamente justas, transparentes e que possam ser feitas num clima de paz, serenidade e segurança. Primeiro é que não existe algum exemplo a nível planetário. Seríamos sui generis nesse aspecto e estranho na medida que não é comum e, sobretudo, custos-benefício. Qual foi a reação do Presidente da República? Nós saímos aliviados
porque o Presidente parece estar na sintonia, na mesma linha de pensamento em relação a nós, uma vez que também não vê realmente a importância para o país, tanto de uma lei que tenha esse teor, tanto uma vez que essa lei fere tanto a segurança dos santomenses. Partidos da oposição exortam o Presidente da República a travar o projeto do Governo de prolongar a isenção de vistos para 180 dias. O partido PCD, no comunicado tornado público hoje, questionou a proposta do Governo sobre a alteração da lei de concessão de visto. O Partido de Convergência Democrática falou das alegadas tentativas de subversão da ordem constitucional e exorta o Presidente da República a assumir o seu papel como árbitro para o bem da estabilidade social no território nacional. Toda a sociedade assistiu, nos últimos 2 meses, ao anúncio pelo Governo de 2 alegadas tentativas de subversão da ordem constitucional, isto é, com participação de cidadãos estrangeiros, tendo sido veiculada pelos órgãos de comunicação social a notícia de que 3 deles se encontram detidos na cadeia central. Assim, o PCD exorta uma vez mais o Sr. Presidente da República, Evaristo de Carvalho, a assumir o seu papel como árbitro para bem da estabilidade social no território nacional e apela ao bom senso de todos e cada um dos deputados do ADI para que reflitam sobre as consequências que poderão advir da atribuição da autorização legislativa solicitada pelo Governo para a adoção dessa medida insensata, pouco transparente e suscetível de pôr em causa a segurança de todos os santomenses. Ainda hoje, o chefe de Estado santomense recebeu a secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Tratou-se de encontro de cortesia que de facto serviu para Maria do Carmo Silveira falar com Evaristo de Carvalho sobre o apoio da CPLP às próximas eleições que terão lugar no país no dia 7 de outubro deste ano. Um tete-a-tete breve. Maria do Carmo Silveira aproveitou a ocasião para trocar algumas opiniões com o chefe de Estado sobre as próximas eleições. Foi sobretudo um encontro de cortesia, Sr. Presidente da República, na medida que eu, enfim, dentro de dias vou já regressar para Lisboa, portanto, no âmbito das minhas funções enquanto Secretária Executiva. Portanto, com o Sr. Presidente da República, enfim, falámos sobre a situação interna do país, sobre os preparativos para as eleições legislativas que terão lugar no mês de outubro. A secretária executiva da CPLP garantiu à imprensa que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa está pronta a apoiar São Tomé e Príncipe nos próximos escrutínios. Eu espero que, de facto, que na reta final, né, estamos a 2 meses praticamente das eleições, e a comunidade internacional, os parceiros de São Tomé e Príncipe vão acompanhar a situação, a CPLP também, e vamos estar muito atentos e prontos para apoiar o Estado santomense, o Governo, naquilo que for necessário para que as eleições possam correr dentro da normalidade. Chegou hoje ao país para uma visita de trabalho de 2 dias, uma delegação da República Federal da Nigéria, chefiada pela Ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, Khadija Bukar Abba Ibrahim, e integrando os ministros da Justiça, da Agricultura e também da Aviação. A delegação integra ainda o representante do Ministro das Finanças, o secretário permanente do Ministério da Defesa, o diretor-geral da NBC, os diretores da GDA, Zona Conjunta de Desenvolvimento São Tomé e Príncipe de Nigéria, e o diretor do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nigéria. Esta visita tem como objetivo passar em revista os vários aspectos de relações bilaterais entre os 2 países, bem como
o estado atual da Autoridade Conjunta São Tomé e Príncipe Nigéria, com o fito de programar o próximo Conselho Ministerial Conjunto da Zona Conjunta de Desenvolvimento. Está no país uma missão do Fundo Monetário Internacional para uma visita técnica de uma semana. A equipa reuniu-se esta quarta-feira com o Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos. 3 meses depois da última avaliação sobre a situação macroeconómica nacional, a equipa do Fundo Monetário Internacional regressa ao país para uma visita técnica. Discutir com o Governo, naturalmente, estes aspectos técnicos, mas a avaliação em si só será feita depois das eleições. Eleições que estão marcadas para 7 de outubro, mas que, no entanto, não podem desviar a atenção do Governo, sobretudo no que toca às reformas em curso. Penso que é um período bastante interessante, que representa também um grande desafio para o país. É importante que o Governo mantenha a sua agenda de reformas que são absolutamente cruciais para o desenvolvimento sustentável. A equipa procura se inteirar, por isso, dos desafios propostos pelo Governo para os próximos tempos. É ver como é que as coisas se vão processar até ao final do ano e, como é sabido, o Governo pretende implementar o IVA em 2019, portanto vamos ver como é que isso irá funcionar. No entanto, a missão não deixou de caracterizar a atual conjuntura macroeconómica nacional, fruto da última avaliação. Tem-se verificado um crescimento económico, também se constatou uma descida da inflação, mas, como o senhor sabe, acabamos de chegar e, portanto, temos que atualizar-nos em relação aos dados. A visita técnica de uma semana permitirá à equipa do Fundo Monetário Internacional manter encontros com vários membros do Governo, com o Banco Central, com a Direção do Turismo e com o Instituto Nacional de Estatísticas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês lançou esta manhã, em Pequim, o website oficial do Fórum China-África 2018. O lançamento aconteceu na presença de embaixadores dos países africanos residentes da capital chinesa, em que tomou parte Isabel Domingos, embaixadora de São Tomé e Príncipe, acreditada na República Popular da China. focac-summit.mfa.gov.cn é o website oficial do Fórum China-África 2018. A plataforma foi lançada pelo ministro assistente dos Negócios Estrangeiros da República da China Popular, Shen Shandong, e pelo embaixador de Madagascar e o decano dos embaixadores africanos na China. Trata-se de uma diligência do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês que pretende disponibilizar à África em particular e ao mundo de uma forma geral todas as informações à volta do FOCAC 2018, evento a ser realizado no próximo mês. Tenho o grande prazer de vos informar que o meu Ministério criou um site para fornecer informações constantes sobre o Fórum China-África às delegações, às mídias e a todos os nossos amigos do mundo que apreciam a cooperação sino-africana. Uma vez lançado, quero expressar a minha felicidade. O website foi lançado na presença dos embaixadores dos países africanos residentes na capital chinesa, entre eles Isabel Domingos, a embaixadora santomense que 2 dias depois de ser acreditada pelo governo chinês, toma parte no seu primeiro evento oficial como diplomata. A cerimónia ficou marcada pelo discurso do decano dos embaixadores africanos, o diplomata de Madagascar, Vítor Sikonina.
Nous sommes ici aujourd'hui sur l'invitation du ministère des Affaires étrangères. Estamos aqui hoje respondendo a um convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China para participar na cerimônia do lançamento do website. Este site que o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês acaba de lançar sobre o FOCAC é uma dinâmica importante para a aproximação do povo às questões da cooperação e da mundialização. O corpo diplomático africano não pode deixar de felicitar esta vontade. Por isso, em nome dos países do FOCAC, quero agradecer ao governo chinês por nos fornecer todas as informações no tempo real. focac.mfa.gov.cn contém informações em 3 línguas, sendo mandarim, inglês e francês. Nelson Silva, Pequim, TVS. As eleições este ano no Brasil irão contar com 13 candidatos. Trata-se do maior pelotão à corrida presidencial desde 1989. O Brasil vai contar este ano com 13 candidatos à presidência da República, o maior número desde os 22 candidatos de 1989. Apesar de ainda se manter atrás das grades e sem saber se será elegível, Lula da Silva mantém-se na frente das intenções de voto. O candidato escolhido pelo Partido dos Trabalhadores tem o vice, Fernando Haddad, como alternativa no boletim de voto. A estratégia petista centra-se na rivalidade com o PSDB e ignora o segundo melhor colocado nas sondagens, o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro. Mas sem alianças relevantes, alguns analistas colocam Bolsonaro de lado e admitem mais uma corrida entre a esquerda do PT e o centrista Geraldo Alckmin. O candidato dos sociais-democratas conseguiu coligar-se com mais 9 partidos do centro-direita e isso deverá dar a Alckmin uma forte presença nos meios de comunicação durante a campanha, o que será importante para tentar esbater a decepção dos brasileiros com o PSDB devido aos casos de corrupção. Os partidos têm agora até 15 de agosto para registrar os respectivos candidatos e até 17 de setembro para alterar o cabeça de lista. O esperado impedimento eleitoral de Lula da Silva deverá lançar a confusão nas intenções de voto a 7 de outubro, no Brasil. Em Moçambique, o Governo e a Resistência Nacional Moçambicana assinaram um acordo sobre a desmilitarização e a integração nas Forças Armadas dos guerrilheiros do principal partido da oposição, uma ação que mereceu felicitação dos Estados Unidos da América. Para exortar a todos os moçambicanos a juntarem-se aos nossos esforços, mobilizando a sua inteligência e capacidade para acarinhar este processo que nos permitirá construir um Moçambique brilhante, onde impera a tolerância e a concórdia. Brilhante, onde impera a tolerância e a concórdia. Palavras do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, no anúncio da assinatura de um memorando de entendimento entre o governo e a Resistência Nacional Moçambicana sobre a desmilitarização e integração nas Forças Armadas dos guerrilheiros do principal partido de oposição. Um memorando felicitado pelos Estados Unidos, que através de um comunicado da Embaixada em Maputo, consideram ser um passo decisivo em direção a uma paz duradoura para um futuro mais seguro e próspero. A hora parece ser agora de mais um esforço para o desarmamento e integração dos combatentes da Renamo depois da morte do seu líder histórico Afonso Dhlakama em março. Com uma dívida colossal, em parte devido aos empréstimos obscuros contraídos à revelia do Parlamento e dos doadores internacionais durante a presidência de Armando Guebuza, Moçambique tenta consolidar a paz de uma guerra fratricida entre 1977 e 1992, que matou cerca de 1 milhão de pessoas. As autoridades da Indonésia continuam as buscas pelos sobreviventes do terremoto do último fim de semana. Já foram contabilizados mais de 100 mortos e as autoridades dizem que o número poderá aumentar. Na ilha indonésia de Lombok, o mínimo sinal de vida que se vai encontrando é motivo de comemoração. O cenário repete-se sempre que elementos das equipas de busca e salvamento
Ouvem sons vindos de debaixo dos escombros. Sissuanto não conseguia acreditar que uma mulher presa durante 2 dias sob os destroços tivesse resistido até que ouviu um pedido de ajuda. Tentamos abrir caminho várias vezes, mas um frigorífico estava no meio e tornou as coisas difíceis. Quando conseguimos fazê-lo, ouvimos uma voz. Sublinhou o operacional de uma equipa de buscas e salvamento. Um outro sobrevivente foi retirado com vida dos destroços da mesquita Jabal Nur, na aldeia de Lading Lading. Mais de 100 pessoas estavam a rezar quando o edifício ruiu. Alguns escaparam, mas nem todos tiveram a mesma sorte. As autoridades indonésias dizem que o número de mortos do terremoto do domingo supera 100, mas o balanço poderá agravar-se. Uma crise humanitária iminente aguarda os que sobreviveram. Milhares de desalojados necessitam, com urgência, de água limpa, alimentos, medicamentos e de abrigo. A aldeia de Kaniangana, no norte da ilha de Lombok, esteve perto do epicentro do sismo. Os habitantes locais falam em cerca de 40 mortos. Poucos edifícios permaneceram de pé. Ainda não tivemos qualquer ajuda. O apoio chegou a aldeias mais longínquas, mas não chegou aqui. Essas pessoas tiveram tudo. Aqui, nada. Comemos o que vem à mão. No norte da ilha, várias pessoas pernoitam em tendas improvisadas instaladas em acampamentos. Entre lojas destruídas ou abandonadas, aguardam ansiosamente por ajuda e passam a noite em claro. Enquanto isso, aguarda-se a chegada de melhores dias. Ivan Duque é o novo presidente da Colômbia, considerado o delfim do antigo chefe de Estado, Álvaro Uribe, e forte opositor do presidente cessante. Ele quer virar a Colômbia mais à direita, um movimento que pode agravar o já tenso relacionamento com a vizinha Venezuela. De acuerdo com a Constituição e as leis, juro por Deus e ante o povo colombiano. No plano interno, o maior desafio é manter o acordo de paz com as Farc. Durante a campanha Duque manifestou-se contra o acordo. Agora, no discurso de posse, não deixou dúvidas. Vai desencadear medidas corretivas para garantir que as vítimas das Farc tenham justiça. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia converteram-se num partido político, a Força Comum Revolucionária Alternativa, e alguns dos seus membros têm assento no parlamento desde o mês passado. Faz parte do acordo assinado em 2016 e que pôs fim a 50 anos de violência. A esquerda política manifesta receios de um retrocesso e saiu à rua para protestar contra as intenções do novo presidente. As temperaturas elevadas que atingem a Europa fazem estragos nos ecossistemas. Na Suíça, por exemplo, onde nasce o rio Reno, aproximadamente 1 tonelada de peixe morreu devido à onda de calor. A maior parte das espécies pode sobreviver a uma temperatura máxima de 23 graus, o que já é uma situação crítica. As temperaturas de mais de 27 graus são potencialmente mortais. Este ano, a temperatura do Reno ultrapassou claramente esses valores. A Alemanha teve o dia mais quente deste verão, nesta terça-feira. O termômetro ultrapassou os 40 graus. Em Hamburgo, no norte do país, as altas temperaturas e o aquecimento dos cursos de água também resultou na morte de toneladas de peixes. As altas temperaturas provocam uma redução da quantidade de oxigênio presente na água. Com a ajuda de sistemas hidráulicos, os bombeiros tentam reduzir a temperatura da água e fornecer oxigênio aos peixes. A onda de calor também tem vindo a fazer baixar o nível do rio Reno, o rio mais longo da Alemanha e fundamental para o transporte de carga. Segundo autoridades, as águas devem continuar a baixar nos próximos dias. O transporte fluvial não está comprometido, mas os navios são obrigados a transportar menos carga. Após décadas de anos, à espera da comunidade científica, a NASA está pronta para lançar para o espaço uma nave não tripulada destinada a realizar voos rasantes sobre o Sol. A sonda será lançada esta semana. A
A sonda norte-americana Parker vai ser lançada no sábado para chegar ao Sol e tentar responder à questão que integra os astrônomos. Por que razão a coroa solar é muito mais quente que a superfície? Revestida de um escudo para proteger do calor e das radiações intensas, a sonda Parker da NASA vai ser lançada este sábado a partir do Cabo Canaveral, na Flórida. Será o primeiro objeto construído pelo homem a enfrentar as condições infernais da atmosfera do Sol. Durante 7 anos, passará 24 vezes a 6,2 milhões de quilómetros da superfície do Sol. Para sobreviver a temperaturas de 1400 graus centígrados, tem um escudo protetor feito de um composto de carbono que protege os instrumentos científicos a bordo a uma confortável temperatura de 29 graus centígrados. A sonda tem como principal objetivo investigar as partículas de energia, as flutuações magnéticas e os ventos solares. Os cientistas da NASA esperam obter fotografias para melhor compreenderem o ambiente tão estranho para nós, diz um especialista da NASA. De facto, a observação à distância da nossa estrela já chegou aos seus limites. É preciso ir lá onde as coisas acontecem, onde todas as coisas misteriosas acontecem, diz a NASA. A nave não tripulada que vai realizar vários estudos, rezando, portanto, o ajustamento de Sol, não perca já